Beleza? Então vamos lá. Baseado no triângulo invertido, por que é um triângulo invertido? Eu vou interagir aqui, ó. Na verdade, essa tríade, são duas tríades. Ficou bem torto, né? Mas tá bom. Essas duas tríades, elas são essenciais para que você conecte e a partir dessa conexão você conduza, tá? Mas não ao que você quer. Porque se você conduzir ao que você quer, enquanto coach, enquanto treinador, você está cometendo um deslize, porque não é sobre você, é sobre o seu cliente, é sobre o seu aluno. Então, mostre a ele como ele pode se conduzir ao resultado que ele quer, porque ele tem as respostas, você só precisa extrair disso. A primeira tríade, ela é fundamental para que você comece a criar o rapport. Qual é a primeira tríade? Vamos lá. Por que é um triângulo invertido? Porque o triângulo invertido, para mim, é a busca pelo equilíbrio de todas as ações que você tem que fazer, tá bom? É o equilíbrio, não pode ser de mais nem de menos. Você precisa equilibrar essas ações. E eu trouxe esse conceito justamente do triângulo invertido das operações especiais, que é tema de vários programas que eu já fiz aqui, tá? Principalmente quem acompanha o Bora Querer. A primeira tríade, ela é composta da base, que eu chamo de empatia pela criança. Que isso, Freitas? Empatia pela criança? No livro Os 7 Hábitos da Pessoa Altamente Eficaz, de Steve Covey, um livro muito vendido, um best-seller mundial, ele fala que a gente precisa, diante dos nossos liderados, diante das pessoas que a gente ter empatia pela criança. O que seria empatia pela criança? É você olhar para aquela pessoa e imaginar o que essa pessoa deve ter passado lá da infância dela até os dias de hoje para responder à vida, responder a esta situação desta forma. E tem uma história de Steve Covey que é bem interessante, que ele fala que ele estava no metrô, se eu não me engano, em Nova York, lendo o jornal dele, esperando o metrô chegar, e daqui a pouco entrou um pai com 3 filhos. E os filhos dispersos, correndo e fazendo bagunça no metrô, e aquilo começou a incomodar ele. E ele percebia que o pai estava distante, não estava ligando ali para aquilo que estava acontecendo. E até uma hora que ele se irritou e foi chamar a atenção daquele senhor, que ele julgava ser o pai daquelas crianças. E ele foi lá e foi falar com o cara. Na hora que ele foi falar, né, já meio irritado, o cara falou assim: me desculpa, eu tô saindo do hospital agora, a mãe deles acabou de morrer e eu ainda nem tive coragem de dar a notícia, eu não sei o que fazer, o que falar. E naquele momento ali, puf, ele diz que tem um estalo, né? Ele fala: meu Deus do céu. A irritação dele muda para empatia, a irritação dele muda para uma outra conexão de pensar no quanto ele estava exagerando ao tomar aquela atitude ali. E quando a gente está treinando, é fundamental que a gente imagine, cara, o que essa pessoa deve estar passando? E mais do que o que ela deve estar passando, como ela interpreta o que ela está passando. Porque mais do que passar, é como as pessoas interpretam as circunstâncias da própria vida. É aí que é o grande fenômeno de transformação,
de autoconhecimento e de entendimento. Então, a empatia pela criança é nós, treinadores, coaches, começarmos a desenvolver uma empatia de que é muito mais compreensiva, que é muito mais lá, cara. O que você que está me vendo aqui passou, sabe? Qual é a tua história? Por que você responde como responde? Entende? Então, se você consegue começar a entender isso, começar a internalizar isso, você vai ter muito mais resultado na sua vida como treinador, como coach.